Seja bem-vindo à 136ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: calcule o limite da raiz quadrada de x mais a raiz cúbica de x sobre x ao quadrado mais 3, quando o limite de x tende ao mais infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este projeto educacional, você poderá fazer isso através do QR Code que se encontra no canto direito superior da tela. Agora, começando a resolver este exercício, primeiramente observe. Se eu substituir na variável o valor ao qual o limite dela está tendendo, eu terei uma indeterminação. Por quê? Aqui eu tenho infinito positivo. Se eu substituir em x, raiz quadrada do infinito é o infinito. Raiz cúbica de infinito é infinito. Infinito elevado ao quadrado é infinito. Infinito mais um número real é infinito. Eu terei então infinito mais infinito dividido pelo infinito e isso é indeterminado. Não é um valor que possa ser mensurado. Então, para sair da indeterminação, o que eu farei? Simples. Primeiramente, eu irei reescrever este limite na forma de um produto. Então, eu vou pegar os valores que eu tenho no numerador desta fração, assim como os valores que eu tenho no denominador, e vou reescrever na forma de um produto. E o produto será este aqui. Limite de x ao quadrado vezes raiz quadrada de x sobre x ao quadrado mais x ao quadrado vezes raiz cúbica de x sobre x ao quadrado dividido, ou seja, sobre x ao quadrado vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais x ao quadrado vezes 3 sobre x ao quadrado. Aí nesta hora você pode parar e se perguntar, mas tá, entendi, porque afinal de contas aí, ao multiplicar e dividir todos os valores por x ao quadrado, você está reescrevendo de outra forma este limite e os componentes que dele fazem parte, né? Mas por que você escolheu x ao quadrado? Simples. Quando você for fazer este tipo de reescrita, escrever o limite na forma de um produto e de uma divisão, você sempre vai levar em consideração a variável que tem o maior expoente. Ela vai virar a referência para você aplicar aqui essa propriedade e reescrever os elementos que fazem parte das funções, tanto daquela que está no numerador, quanto daquela que está no denominador da fração, para reescrever os seus componentes na forma de um produto e de uma divisão. Pois observe, você ainda que não compreendeu o que foi feito aqui, vou dar um exemplo muito simples aqui, fácil, que você pode, para ficar mais claro aqui, de você entender. Eu estou aqui, ó, multiplicando e dividindo pelo mesmo valor. É como se eu fizesse o seguinte, ó, pegasse 2. Caramba, esse 2 não ficou legal não. Aqui, ó, 2 multiplicasse e dividisse por 3. 2 vezes 3, 6. Dividido por 3, 2. Então eu estou reescrevendo 2 na forma de um produto que no final é igual ao valor real, 2. Então imagine que eu tivesse ó, 2 mais 1. Eu posso aqui reescrever cada elemento na forma de um produto de uma divisão. Eu posso colocar aqui, ó, 3 vezes 2 dividido por 3 mais 3 vezes 1 dividido por 3. O resultado final vai ser o quê? 3. Por quê? 3 vezes 2, 6. Dividido por 3, 2. 3 vezes 1, 3. Dividido por 3, 1. 1 mais 2, 3. Eu simplesmente reescrevi cada componente de cada uma das funções, tanto daquela que está presente no numerador quanto no denominador dessa fração, na forma de um produto e de uma divisão. Bom, próxima etapa. Vou isolar o fator comum. Qual é o fator comum? No numerador é x ao quadrado. Então terei limite de x ao quadrado vezes, abro parênteses,
a raiz quadrada de x sobre x ao quadrado mais a raiz cúbica de x sobre x ao quadrado. Sobre, no denominador aqui, o elemento comum, o fator comum, também é x ao quadrado que está multiplicando tanto x ao quadrado sobre x ao quadrado, como 3 sobre x ao quadrado. Então, eu isolo ele. Isso no limite de x que tende ao mais infinito. Próxima etapa, irei lembrar dessa propriedade operatória que diz o quê? Que quando eu tenho um valor dentro de uma raiz, isso vai ser igual ao valor elevado ao seu expoente sobre o expoente da raiz. Aplicando a propriedade ao que eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de x. Esse x está elevado a 1. Aplico a propriedade, então vou ter que x elevado a meio. Por quê? Raiz quadrada de x elevado a 1 é o mesmo que x elevado a meio. Estou reescrevendo na forma de uma potência a raiz. Raiz cúbica de x vai ser igual ao quê? A x elevado a 1/3. Cheguei neste ponto, vou aplicar outra propriedade, só que essa propriedade é a propriedade operatória que envolve divisão quando se tem bases iguais. Quando você tem divisão com bases iguais, o que você faz? Você preserva a base e subtrai os expoentes. Vou aplicar essa propriedade operatória de potência nos valores que eu tenho aqui. E vou ficar com limite de x ao quadrado menos 2, porque ó, estou preservando a base aqui, subtraindo o expoente. Vezes x elevado a meio menos 2, porque ó, aqui eu não tenho ó, x elevado a meio sobre x elevado ao quadrado, aplicando a propriedade, terei isso aqui. Meio menos 2 vai dar o quê? Menos 3 meios. Mais x elevado a 1/3 menos 2, isso vai dar o quê? X elevado a menos 5/3, porque 3 meios menos 2, menos 5/3. Sobre x elevado a 2 menos 2, mais 3 sobre x ao quadrado. 2 menos 2, 0. Então, ficarei com limite de x elevado a 0 vezes x elevado a menos 3 meios, mais x elevado a menos 5/3 sobre x elevado a 0 mais 3 sobre x elevado ao quadrado, com x tendendo ao mais infinito. Agora, lembre-se, um valor qualquer elevado a 0, diferente de 0, vai ser igual ao quê? A 1. Então, onde eu tenho aqui x elevado a 0, ficarei com 1. 1 vezes x elevado a menos 3 meios mais x elevado a menos 5/3 vai dar o quê? X elevado a menos 3 meios mais x elevado a menos 5/3. Logo, eu terei limite de x elevado a menos 3 meios mais x elevado a menos 5/3 sobre 1 mais 3 sobre x elevado ao quadrado. Próxima etapa. Irei aplicar esta outra propriedade operatória de potência, que diz o quê? Quando eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, isso vai ser igual a 1 sobre a base elevada ao expoente positivo. Aplicando a propriedade, eu ficarei com limite de 1 sobre x elevado a 3 meios mais 1 sobre x elevado a 5/3 sobre 1 mais 3 sobre x ao quadrado, com x tendendo ao mais infinito. Próxima etapa, irei aplicar a propriedade operatória de limites, que diz que o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções. Com base nisso, eu terei que limite de 1 sobre x elevado a 3 meios mais 1 sobre x elevado a 5/3 sobre 1 mais 3 sobre x elevado ao quadrado, quando x tende ao menos infinito, vai ficar igual ao limite de 1 sobre x elevado a 3 meios mais 1 sobre x elevado a 5/3, quando x tende ao mais infinito, sobre o limite de 1 mais 3 sobre x elevado ao quadrado, quando x tende ao mais infinito. Próxima etapa, irei aplicar a propriedade operatória de limites, que diz que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Logo, eu terei que o limite de 1 sobre x elevado a 3 meios mais 1 sobre x elevado a 5/3, quando x tende ao mais infinito, vai ficar igual ao limite de 1 sobre x elevado a 3 meios mais 1 sobre x elevado a 5/3, quando x tende ao mais infinito, ambos os limites. Aqui no denominador dessa fração, aplicando a mesma propriedade, eu ficarei com limite de 1, quando x tende ao mais infinito, mais o limite de 3 sobre x elevado ao quadrado, quando x tende ao mais infinito. Próximo passo. Cheguei neste ponto, aplicarei novamente essa propriedade operatória que envolve potências. Para quê?
Simples. Eu irei retornar a configuração aqui que eu tinha antes para uma configuração na forma de um radical. Logo, eu terei que o limite de 1 sobre x elevado a 3 meios, quando x tende ao mais infinito, vai ficar igual ao limite de 1 sobre a raiz quadrada de x elevado ao cubo, quando x tende ao mais infinito. Mais o limite do que eu tenho aqui, que é o quê? 1 sobre x elevado a 5 terços, quando x tende ao mais infinito. Só que x elevado a 5 terços vai ficar como raiz cúbica de x elevado a quinta. Cheguei neste ponto, aplico agora esta outra propriedade operatória de potências, que diz o quê? Que o limite de uma constante é a própria constante. Ou seja, o limite de uma função constante é a própria constante. Onde eu tenho funções constantes aqui? Eu tenho aqui, ó, no denominador dessa fração, limite de 1 quando x tende ao mais infinito. Por que o limite de uma função constante é a própria constante? Simples. Porque o valor da constante é o único correspondente em y que haverá para qualquer valor de x que a função venha a ter. Com base nisso, eu tenho que o limite de 1 quando x tende ao mais infinito vai ser igual a 1. Nos outros limites, eu já saí da indeterminação. E com isso, eu posso fazer o quê? Substituir na variável o valor qual o limite dela está tendendo. Então, aonde eu tenho limite de 1 sobre raiz quadrada de x elevado ao cubo, quando x tende ao mais infinito, eu vou substituir na variável o valor qual o limite dela está tendendo. E eu ficarei, portanto, com 1 sobre raiz quadrada de mais infinito elevado ao cubo. Farei o mesmo aqui, onde eu tenho limite de 1 sobre raiz cúbica de x elevado à quinta, quando x tende ao mais infinito. E ficarei com 1 sobre raiz cúbica de mais infinito elevado à quinta. Aonde eu tenho 3 sobre x elevado ao quadrado no limite que tende ao mais infinito, também substituo na variável o valor qual o limite dela está tendendo. E ficarei com 3 sobre mais infinito elevado ao quadrado. Agora, infinito elevado ao cubo é infinito. Raiz cúbica do infinito é o infinito. Raiz cúbica não, né? Corrigindo, gente. Raiz quadrada, né? É um próprio infinito. Raiz cúbica do infinito elevado à quinta é infinito. Infinito elevado ao quadrado? Infinito. Logo ficarei com 1 sobre infinito mais 1 sobre infinito sobre 1 mais 3 sobre o infinito. Lembrando que aqui é o infinito positivo. Próxima etapa. Qualquer valor real dividido pelo infinito é zero. Então, onde eu tenho 1 sobre mais infinito, ficarei com 0. Onde eu tenho 3 sobre o mais infinito, 0 também. Logo, ficarei com 0 mais 0 no numerador, isso vai dar 0. 1 mais 0, 1. 0 dividido por 1, 0. Resultado final deste exercício, 0. Eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida da sua parte, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.